Graça e paz, meus queridos. Uma boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. E nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela vida da sua família. E louvamos a Deus, porque o Senhor está permitindo que você cultue ao Senhor nesta noite, juntamente conosco. E que esta seja uma noite de celebração, uma noite de salvação, uma noite de restauração, uma noite em que você tenha uma experiência especial com o Senhor e você possa e passe a crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Que esta seja uma noite diferente, uma noite especial na sua vida, uma noite em que os olhos espirituais sejam abertos e você passe a crer em Cristo Jesus como caminho, verdade e vida. É uma alegria, meus queridos, quando nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e sermos ministrados na palavra do Senhor. Tem sido assim com a Escola Bíblica Discipuladora. É um tempo, meus queridos, que nós podemos ouvir a voz de Deus, os ensinamentos que o Senhor deixou na sua palavra para a edificação das nossas vidas. Por isso, tem sido uma tônica nas nossas ministrações de que você possa estar engajado conosco em uma classe da Escola Bíblica Discipuladora. É esse tempo especial que o Senhor nos dá de aprendermos mais da sua palavra e podermos estreitar também os nossos relacionamentos. Que Deus então assim te abençoe e te desperte para o desejo de aprender mais da palavra de Deus. Meus queridos, também temos os pequenos grupos multiplicadores. É esse tempo que nós nos reunimos durante a semana para nos aproximarmos uns dos outros, estreitarmos relacionamentos, aprendermos mais da palavra de Deus, exaltarmos o Senhor através dos testemunhos de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Vivenciamos os princípios da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de crescimento na liderança, uma vida de evangelização discipuladora, uma vida de compaixão e graça. E falando em compaixão e graça, continuamos assistindo às pessoas que mais necessitam através da Cesta do Amor. E você, meu querido, minha querida, é conclamado a estar conosco, lançando bênçãos sobre a vida de pessoas que tanto necessitam. Então você pode cooperar na Cesta do Amor, abençoando vidas, através do alimento, através da sua vida, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por Cristo Jesus. Queremos dar graças a Deus, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado e nós temos tido a oportunidade, como povo de Deus, a abençoar outras pessoas. Que nesta noite não seja diferente, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, onde quer que você esteja, e você possa abrir o seu coração, deixar Deus tocar a sua mente e o seu coração, e que você possa acreditar de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E juntos vamos celebrar o Senhor nesta noite para a glória e louvor do nome de Jesus. Só
Meus queridos, nesta noite nós vamos refletir no texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, no capítulo de número 14. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos deste capítulo, que diz assim a Palavra de Deus para nós: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Por isso pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vos sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor aplique esta sua bendita palavra nos nossos corações e nos faça refletir acerca da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Porque este é um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Por isso nós vamos aprender um pouco mais acerca da sua palavra, e esta palavra com certeza ministrará aos nossos corações as verdades contidas na mesma. Meus queridos, quando nós lemos esse texto, nesse diálogo entre Jesus e seus discípulos, a gente pode, a princípio, notar quantas incertezas havia ainda no coração desses discípulos. E vale ressaltar, meus queridos, que estes viviam com Cristo Jesus, o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós podemos ver e visualizar acerca de tudo que nós ensinamos hoje, que, não diferente daquele tempo, há muitas dúvidas, há muitas incertezas e muitas coisas que são pregadas, anunciadas, gerando uma confusão na mente das pessoas, onde as pessoas buscam e até acham e acreditam que podem chegar à presença de Deus por meio de diversas alternativas, até mesmo por meio das obras, do seu jeito de ser, da sua forma de ser, e que nesta noite nós vamos pensar e visualizar e ver que não há nenhum outro meio pelo qual importa que o homem seja salvo. E nós podemos ver, meus queridos, e por isso eu estou ressaltando, que nesse tempo, e olhe que Jesus chega nesse tempo, em resposta a tudo aquilo que tinha sido ensinado e anunciado, que o Messias, o Cristo prometido, o Emanuel, o Deus conosco, haveria de vir para resgatar o povo de Deus, concedendo a salvação eterna. O texto, nesse mesmo livro de João, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E, meus queridos, hoje permanece esta mesma tônica de que Jesus já veio, e ele veio na plenitude dos tempos, de que ele morreu e ressuscitou para a salvação de todo aquele que crê. Mas ainda as pessoas permanecem e continuam com a dúvida
se há salvação eterna, se há vida eterna, se realmente Jesus Cristo é o Salvador. E elas continuam acreditando em todo tipo e em vários meios que são anunciados de que é possível chegar à presença de Deus por inúmeros meios, inúmeras formas, modo de ser, modo de encarar, observando e vendo que a presença de Deus pode ser alcançada, pode ser visualizada e que qualquer um pode chegar à presença de Deus do seu próprio modo de ser e de pensar. E nesse texto aqui, nós encontramos Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos, tirando e esclarecendo essa dúvida que os discípulos tinham, mesmo após conviverem e vivenciarem esse tempo na presença de Cristo Jesus. E o texto diz que, lá esse texto que nós lemos de João 14, logo no versículo de número 1, diz assim, Jesus falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então perceba que os corações, as mentes dos discípulos, eles tinham uma expectativa da chegada do Messias, da vinda de Cristo Jesus, e eles tinham as suas concepções, as suas expectativas de como Cristo prometido viria e como ele haveria de agir e reagir diante das diversas situações que eles estavam vivenciando. Hoje eu creio que não tem sido diferente. O quanto as pessoas estão na expectativa de como Deus iria ou irá agir e reagir diante de tantas turbulências vivenciadas pelo ser humano nesse tempo presente. Corações angustiados, temerosos, corações que colocam em dúvida se realmente Jesus Cristo tem o poder da salvação, se Deus estar atento ao clamor do ser humano, às angústias que o ser humano está vivenciando e também o caminho que ele tem escolhido para trilhar. E nesse texto a gente pode ver isso, que os servos, esses homens, aqueles que tinham andado com Jesus, ainda viviam com essas dúvidas nos seus corações. Se realmente Jesus tinha o poder de salvar, se Jesus realmente era o Messias prometido. E Jesus então diz para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crê em Deus e crer nele. Por tudo aquilo que ele vinha ensinando e por tudo aquilo que Deus vem ensinando ao longo do tempo, deixando registrado na sua palavra o propósito da vinda de Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus então conclama os seus discípulos a crerem nele, a confiarem nele. Tanto é que ele vai confirmar isso no versículo de número 6, dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Meus queridos, Jesus aqui está apontando para a vida eterna. Lugar este preparado preparado para todo aquele que crer nele, crê na palavra do Senhor. E Jesus Cristo se coloca na posição de que ele é a única alternativa para viver esta vida de forma plena na presença do nosso Deus.
Então, meus queridos, não há nenhuma dúvida e não deve pairar nenhuma dúvida em nossos corações acerca de quem é o Salvador, de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o quanto Ele almeja, o quanto Ele agiu, vivenciou e veio a este mundo com um propósito de salvar todo aquele que nele crê, que creia na palavra de Deus e creia que Deus está cumprindo o seu plano para a salvação do homem que vive afastado da sua presença. Jesus prega e fala e manifesta o seu poder e a sua graça no seu tempo com os seus discípulos. E ao longo do tempo, esta tem sido a palavra pregada e ministrada, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Deus em Cristo Jesus estava e continua a estar, manifestando da sua graça e das suas infinitas misericórdias para conosco, para a nossa salvação eterna. E por isso, nós precisamos acreditar de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não deve pairar em nossos corações e nas nossas mentes nenhuma dúvida de que Deus, por sua infinita misericórdia, manifesta sua graça de forma plena e abundante na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz, nesse mesmo livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito da vinda de Cristo Jesus é possibilitar ao homem a reconciliação com o nosso Deus. Jesus é o justificador. É Ele que abre caminho, tornando-se o caminho para que o homem que crê na obra feita por Ele e nele tenha e alcance a vida eterna. Ele é a verdade incontestável, a verdade consumada, a verdade trazida, enviada por Deus na plenitude dos tempos, para que todo aquele que, ouvindo e vendo, creia que Ele é o único caminho. E nós podemos ver isso, meus queridos, no livro de Atos, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, o texto diz assim, Atos 4, 12. Esse texto que vai confirmar e afirmar de que não há nenhuma outra maneira de nós chegarmos à presença de Deus para a salvação eterna. O texto diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É isso que Cristo está dizendo para os seus discípulos aqui, de que não há outra alternativa, não há outro meio. Por mais que eles ouçam de que há uma outra forma, um outro meio de chegar à presença de Deus, Jesus está ensinando para os seus discípulos. Aqueles que estavam temerosos ou duvidando de que Cristo era o enviado de Deus. E ele diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É uma palavra de garantia, uma palavra que traz e foi ministrada para que no coração dos discípulos não pairasse nenhuma dúvida, nenhuma incerteza de que Cristo Jesus era o cumprimento da promessa de Deus para resgatar e reaproximar o homem com Ele mesmo, com Deus, o Criador dos céus e da terra. E Deus então confirma esta palavra. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Percebam, meus queridos, que ao longo da caminhada dos discípulos com Jesus, o ensinamento, e Jesus ensinava para os seus discípulos, era, e reavivava no coração deles, era de que ele era o cumprimento da promessa de Deus, de que o homem seria reconduzido à presença de Deus, não por meio do sacrifício de animais, não por meio de obras, mas pela graça manifesta em Cristo Jesus, o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, e este é o ensinamento do apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo número 8, que não é por obras, mas é pela graça manifesta em Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a fé deve ser manifesta, o crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aqui Cristo está dizendo e vem afirmando, porque esta deve ser uma fé que deve ser gerada no coração de todo aquele que deseja e crê e confia e aspira à vida eterna. É de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem está ensinando isso e dizendo diretamente para os discípulos não é outra pessoa, é o próprio Cristo Jesus. Por isso ele afirma na sua palavra: respondeu-lhe Jesus. Quem está respondendo essa indagação de quem era o caminho, de que como se chegaria a essa vida, como se chegaria à presença de Deus, porque havia um misto de indagação, um misto de dúvida, de incerteza no coração desses discípulos. Quem está respondendo é o próprio Cristo, a própria vida, aquele que era o caminho para se chegar à presença de Deus. Por isso, meus queridos, não deve pairar em nossos corações, não deve ter nas nossas mentes, ou na nossa mente, como queira, nenhuma dúvida de que o desejo de voltar e estar com Deus para todo sempre, só há uma maneira. Não há alternativas para que você possa assinalar. Cristo é, presta atenção, Cristo é o único caminho. Ele é a solução para o homem que está perdido. Então, independente dos tempos, das épocas, o meio para chegarmos à presença de Deus e sermos reconciliados com Deus, justificados diante do Senhor por todos os pecados cometidos e sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é crermos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à presença de Deus a não ser por Ele, por Cristo Jesus.
Por mais que as pessoas continuem relutando e buscando alternativas, essa verdade ela é incontestável. Ela é a palavra de Deus deixada para nós crermos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para resgatar o homem que estava e aqueles que ainda estão perdidos, sem direção, sem saber para onde vão. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo não é mais uma opção. Jesus Cristo não é mais uma alternativa. Jesus Cristo é o caminho, o único meio do homem chegar na presença de Deus, para viver eternamente com Ele para todo sempre. Se alguém deseja vivenciar e viver uma vida plena com o Senhor para todo sempre, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Paulo continua também nos ensinar, e João está aqui deixando registrada a sua palavra. Paulo também vai registrar essa verdade incontestável na carta escrita a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 5. 1 Timóteo 2, 5. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo que ele deveria crer e confiar de que Jesus Cristo é o único caminho. E ele diz assim, 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus, só há um Deus que promete a vida eterna. E que Ele é a minha e a sua segurança para todo sempre. E ele assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cabe a cada um de nós acreditar nesta verdade, porque Cristo é a verdade, Ele é o caminho. E o homem só pode vivenciar a vida eterna se crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não tem a vida eterna. Mas a partir do momento que você abre os seus lábios e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você chega na presença de Deus para viver eternamente com Ele para todo sempre. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cabe a nós crer nesta verdade. Que Deus então assim te abençoe, em nome de Jesus.
chamado pra mudar o mundo, pra fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. O meu tempo Quero dedicar ao Senhor, meus talentos, quero oferecer ao Senhor. sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Usa minha voz, também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Eu vou pregar. Eu vou pregar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar. Eu vou pregar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar. Usa minha voz. Coloque à disposição do Senhor nessa manhã. Peça para Ele te usar na compra do anexo, aonde você estiver. Que você seja luz. Quero mais a tua unção. Usa minha voz. Usa minha voz, também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Que palavra abençoada, né, meus queridos? Quando a gente pode ouvir do próprio Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus afirma isso e testifica porque Ele não procurou um substituto. Ele mesmo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele entregou a sua própria vida para a salvação de todo aquele que crê. Este era o propósito da vinda de Cristo Jesus. Era de que Ele entregasse a sua vida como substituto por cada um de nós. Porque nós, sim, pecadores, merecíamos o castigo, mas Cristo foi o nosso substituto. E Ele removeu os nossos pecados e encravou ali na cruz do Calvário, nos dando a possibilidade e possibilitando a cada um de nós de chegarmos à presença de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, agradecendo e reconhecendo que o único meio de chegarmos à presença de Deus é por meio de Cristo Jesus. Que esta palavra tenha sido uma palavra esclarecedora para você. Você que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou que você conhece alguém que ainda não fez isso. Que essa palavra chegue a outras pessoas e que elas possam entregar as suas vidas na presença do nosso Deus. Por isso nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar por a vida daqueles que ainda não tiveram essa experiência com Cristo, para que esta palavra chegue a estas pessoas e que esta palavra toque profundamente o coração das mesmas, para que elas possam reconhecer Jesus Cristo como caminho, como verdade e como vida, tendo assim a vida eterna junto do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos dar graças ao Teu nome. Queremos louvar, ó Deus, e bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas.
Tu és aquele, ó Deus, que não poupou o seu próprio Filho e o entregou à morte para ser crucificado, ó Deus, no nosso lugar. E pela sua morte e pela sua ressurreição, nós podemos chegar à tua presença, ó Deus. Obrigado, Deus, pela vida de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu querer, pelo teu agir a nosso favor. E nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que tu tens feito. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Graças te damos, ó Deus, porque hoje, se alguém está ouvindo esta palavra, é a oportunidade, ó Deus, que ele está tendo, Senhor, de crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de que ninguém vai à tua presença, ó Deus, a não ser pela pessoa de Cristo Jesus. Ajuda, Pai, essas pessoas, meu Deus, a que elas olhem para ti, ó Deus, e confessem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Meu Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela vida daqueles que estão, ó Deus, se entregando na tua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que é viver na tua presença, Senhor. E eu quero, Pai, nesta noite, clamar a ti, ó Deus. Toca, Senhor, o coração destes, meu Pai, para que haja alegria nos céus por mais alguém que se rende aos teus pés, Senhor. Quero te louvar, ó Deus, e te agradecer. Te agradecer, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecer, ó Deus, por a vida dos aniversariantes da semana. Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que é testemunhar o teu evangelho para as pessoas que estão afastadas de ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, enche o nosso coração, ó Deus, de alegria em poder te servir, Senhor. Ó Deus, que tenhamos uma semana abençoada e abençoadora na tua presença, Senhor. Estende a tua mão de poder e graça, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus, precisando de uma restauração, Senhor. Aqueles que estão confusos em suas mentes, ó Deus, sem saber para onde ir. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus Cristo é aquele que orienta os nossos passos, conserta as nossas vidas. Por isso, Pai, aquele que está na dúvida, na incerteza, que eles possam ter um encontro pessoal com Cristo Jesus durante esta semana, meu Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua bênção. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça. Graça essa, Senhor, maravilhosa. Graça essa que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Que o teu amor, ó Deus, nos alcance a cada dia. Que o teu amor, ó Deus, alcance aqueles que mais necessitam, Senhor. Aquele que está no leito de hospital, Senhor. Meu Deus, manifesta o teu poder, o teu milagre sobre a vida desses queridos, meu Deus, para a salvação do corpo, da alma e do espírito, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Nós oramos, Pai, te pedindo perdão pelas nossas faltas. Que teu Santo Espírito, ó Deus, ministre os corações nesta noite, Senhor. E que Jesus Cristo seja para todos eles o caminho, a verdade e a vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus então assim te abençoe, meu querido, minha querida, que Ele continue tocando o seu coração, alimentando a tua alma a cada dia. Que tenhamos uma semana abençoada e abençoadora na presença de Cristo Jesus. Deus nos abençoe e até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus.